Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema tão importante e tão comemorativo que é a entrega da Torá e a festa de Shavuot. Bom, pessoal, como vocês sabem, estamos aí nessa festa maravilhosa que está por vir nesse ano 2018, sábado à noite. É a festa da entrega da Torá. E a festa da entrega da Torá, ela está completamente interligada com a saída do Egito. Não tem como falar da entrega da Torá sem falar do nosso estado espiritual negativo que existia no Egito. O que acontece, pessoal? O Zohar, que é a parte mais profunda da Torá, ele explica para a gente que quando a gente estava no Egito, a gente estava conectado com a Sitra Ahra, que em aramaico significa para o português o outro lado da força. A gente estava meio que nas mãos da negatividade. E isso, mesmo considerando, pessoal, que o povo judeu não modificava os seus nomes, mantinha os seus nomes judaicos, mantinha as suas roupas, mantinha as suas tradições, principalmente essas três coisas, e não se assimilava, não casava judeu com não judeu. Mantinha-se ali o casamento entre os hebreus. Desculpa falar, não é judeu ainda, entre os hebreus. Tá certo? Isso era uma coisa que era mantida com toda a força. E com tudo isso, o povo judeu estava mergulhado misa'avuta, tá bom? Que em aramaico significa as forças negativas que existiam conectadas a toda a idolatria e a todo o Egito. Só modificar, pessoal, essa garrafa daqui que está aparecendo na câmera. Então, pessoal, isso fazia com que o povo desceu por 49º nível espiritual de negativa impureza. Isso quase acabou com o nosso povo já no Egito, né? A Torá, inclusive, fala que se a gente ficasse mais um instante sequer no Egito, a gente ia acabar sendo engolido pelos 50 níveis de impureza que existem. E existem em contrapartida aos 50 portões de pureza, de santidade que existem na Torá, chamados também Sha'arei Binah, os portões da sabedoria. Pessoal, agora olha que interessante. Quando a gente começa a comparar a preparação do povo judeu para Shavuot com um próprio casamento entre um homem e uma mulher, a gente vê que tem um assunto em especial de espiritualidade e de pureza que coincide, não por acaso, na preparação de Shavuot, assim como no casamento entre um homem e uma mulher. Pessoal, qual que é o momento no casamento onde a mulher passa por uma impureza e precisa-se então fazer uma contagem até o marido e a esposa poderem voltar a estar juntos? Isso acontece em hebraico quando a gente chama de Nidá. Nidá é quando a mulher passa pelo ciclo menstrual e esse sangue que desce é um sangue de impureza, fazendo com que o homem e a mulher não possam se tocar, não possam dormir na cama junto, né? Podendo acabar encostando no outro. Por isso que o certo pela Torá é ter uma cama de casal que ela separa no meio. Ou se não tem, pelo menos o marido dorme nesses dias no colchonete, um lugar que também seja gostoso, agradável, mas não se tocam, não tem a relação sexual. Depois que acaba esses dias da Nidá, do ciclo menstrual, a mulher conta os Shiva'a Neki'im, que são os 7 dias de pureza, da qual ela faz exames nela mesma, de forma bem simples, para ver se ela está pura durante 7 dias. E então, quando acaba os 7 dias, a mulher faz uma brahá no mikve, ainda de roupa, e entra no mikve para fazer uma mitzvah da Torá, de estar voltando a estar pura para o homem. Olha que interessante. Quantos dias, pessoal, a gente acabou de falar que depois do ciclo menstrual, a mulher conta dias chamados dias de pureza? Shiva'a, 7. E é engraçado que ao mesmo tempo você encontra que quando o povo judeu saiu do Egito, em vez de 7 dias, são 7 semanas, totalizando 49 dias de contagem do Homer, da qual o povo judeu conta por alguns motivos, tá? Que a gente já vai falar, mas o principal hoje é Shavuot, a gente só vai dar um toque na questão do Homer, e ele chega no Har Sinai, né? No Monte Sinai, para receber a Torá. Olha que interessante, a conexão mais espiritual entre o marido e a esposa é no momento da relação íntima. É no momento que eles estão literalmente juntos, grudados.
com amor verdadeiro, com santidade, com intuito bom, de cancelamento um pelo outro, de amor, de vitur, que é um se doar para o outro. E esse é o momento que é chamado pela Kabbalah, no quarto do marido da esposa, Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados, igual no local do templo Beit HaMikdash, onde o sacerdote máximo Kohen Gadol só entrava uma vez no ano, ou seja, em Yom Kippur. Então, pessoal, quando você fala 7 semanas, que é para o povo judeu casar com Hashem e ser um só, através da Torá, que é a nossa Ketubá, que é literalmente o contrato matrimonial entre o povo judeu e Hashem, se chama Torá. Assim também existe a Ketubá, que une o homem judeu com a mulher judia. O que é interessante que a gente vê, pessoal, é que a Torá, e mais especificamente a Kabbalah, ela fala o seguinte: como é que pode ser que o povo judeu, saindo de um nível tão baixo espiritual de idolatria, mesmo não fazendo a maior parte de idolatria, mas estando no local de idolatria que é o Egito, como é que pode ser que ele em seguida já recebeu a Torá? Então, o Zohar fala que assim como a mitzvah, o mandamento positivo de uma mulher quando acaba o ciclo menstrual, é já começar as contagens dos 7 dias, mostrando para Hashem que ela está preocupada e querendo estar muito pura, assim também o povo judeu, na hora de sair do Egito, eles falaram: peraí, a gente ainda é hebreu, só que a gente já faz Brit Milá. Por outro lado, a gente vai embora com Moshe Rabbeinu viajar para o deserto, a gente não sabe o que vai acontecer. E na viagem, em qualquer viagem, é proibido fazer Brit Milá, porque risco de saúde, de vida, você não sabe? Local, inflamação, imunidade baixa, tem doenças específicas que existem naquele local que você não conhece, então no caminho não se faz. O povo judeu, para mostrar temor a Hashem, Isdarzu Lasot Britam. O que o povo judeu fez? O povo judeu quis mostrar o amor a Hashem e logo, antes de sair do Egito, já fizeram o Brit Milá todo mundo. Para mostrar a Hashem, a gente já quer sair do Egito com um ponto positivo com você. Fazendo então o Brit Milá. Por que não fez antes? Porque eram escravos, não tinham nem esse direito. Então, pessoal, quando o povo judeu fez o Brit Milá, aí sim eles tiveram o mérito de iniciar a contagem dos dias de pureza para receber a Torá. Igualmente, quando uma mulher após o ciclo menstrual, quando ela vai contar os dias de pureza, mostrando a Hashem, eu jamais vou estar junto com meu marido se eu estiver impura. Por isso eu vou começar essas contagens de pureza. Hashem diz: Kol Kavod, vai Torá. Aí eu começo a ver você ganhando pontos positivos comigo, podendo se juntar a mim, Hashem. E é isso que acontece, pessoal, com o homem e a mulher. A partir do momento que o homem e a mulher acabam os dias dos Svanikim, os 7 dias de pureza, a mulher faz então o mikveh. E é interessante que no recebimento da Torá em Shavuot, é muito importante justo que o homem ele faça a mikveh no amanhecer do próprio dia de Shavuot. Shavuot é um dia. No amanhecer do Shavuot, de sábado para domingo nesse ano, o homem judeu comum, o ideal, vai fazer mikveh. E assim ele vai estar puro para fazer a reza da manhã, e quando ele ouvir os 10 mandamentos na Torá, quando for lida, ele vai estar com pureza. Assim também. E a mulher? Por que ela não faz mikveh nesse dia? Porque a mulher ela já tem as mitzvot específicas datas para fazer mikveh. A mulher tem muito mais mérito no mikveh. A mitzvah da mulher de fazer mikveh é mitzvah da Torá. Hoje o homem, a mitzvah do homem fazer mikveh é rabínica, é um conselho, é bom. Não existe obrigação do homem fazer mikveh, porque nós não temos mais o tempo sagrado e toda a humanidade tem resquício de impureza de morto consigo. Porque qualquer impureza de morto que algum antepassado nosso passou durante esses 2000 anos de diáspora, a gente não tinha a vaca vermelha, por exemplo, para poder purificar a gente, para quem conhece melhor esse assunto. Em outras palavras, a gente já tem esse pequeno resquício. Então, o homem não tem uma mitzvah da Torá. E a mulher não pode fazer toda hora que quer, porque ela pode estar impura. E se ela estiver impura, com o ciclo menstrual acontecendo, e for fazer mikveh, ela ainda não vai estar pura para o marido, ela vai estar entrando numa proibição de parecer que está pronta para o marido. Tá bom? 250 pessoas aí ao vivo, pessoal. E vamos continuar com esse entendimento para a gente chegar lá. Um palpite meu, eu quero deixar claro que é palpite, toda vez que a gente quer
entender, dar um palpite nosso no estudo da Torá, a gente pode fazer isso. Se chama em aramaico de svará. Todo mundo pode fazer, contanto que ele deixe claro que é o palpite dele. Não é que a Torá falou e os sábios disseram, é um palpite dele. O que é interessante que eu achei? Quando você vê o tempo que a mulher fica pura, depois que acaba o ciclo menstrual, 7 dias. O tempo que o povo judeu contou, desde a saída do Egito, para se preparar para receber a Torá com ansiedade, 7 semanas. 7, 7, 77. 77 é exatamente a explicação de algumas coisas. Primeiro, 77 é a numerologia da palavra mazal, que significa sorte, destino ou signo. E é interessante que 77 vem mostrar que é a espiritualidade dentro da espiritualidade. O 7 é espiritual, o outro 7 também. Ou seja, quando a gente contou o Sefirat HaOmer, e quando a gente saiu do Egito e começou a contar, a partir desse momento, é uma opinião, assim, um palpite meu, a gente mudou o nosso destino. A gente mudou o nosso mazal. O povo judeu iria morrer como escravo no deserto, do Egito. Mas a partir do momento que a gente voltou a fazer tchuvá, gritou para Hashem e começou a contar o Homer, então a gente mudou o nosso destino e então a gente recebeu a Torá. Pessoal, o que é muito forte e muito interessante nisso tudo? Deixa eu ver só aqui, pessoal, se no Facebook vocês estão me vendo bem, se está normal no Facebook. Vamos lá, um segundo aqui. Para a gente aqui trazer algumas outras explicações muito interessantes. Assim como o mikve, o Rabi Akiva explica, o Rabi Akiva fala, quando vocês fazem mikve, é Hashem que está purificando vocês com as águas lá de cima, com as águas espirituais, com as brahot que Hashem coloca dentro da tradição e do costume de fazer um mikve, tanto para o homem e principalmente para a mulher, que é uma mitzvah da Torá, algo muito maior do que para o homem hoje em dia o mikve. O que é interessante, que quando a gente começa a falar sobre isso, é exatamente a ideia do quê? Da entrega da Torá. Hashem, ele fez a gente contar 7 semanas. 7, ele é exatamente o número das Sfirot Atartonot, que significa, dentro das 10 expressões de Hashem, que é como Hashem se expressa nesse mundo, e vai se tornando materializado nesse mundo, existem as 7 de baixo. E existem as 3 expressões que ficam acima, que são as cabeças, que é Hormah, Binah e Dat, que são os 3 níveis de intelectualidade espiritual, da qual está ligado ao pensamento de Hashem, à bondade de Hashem, tá certo? Que Hashem jorra no mundo. As 7 expressões que se materializam é toda a brahá que Hashem designou, decretou, que é possível o mundo receber. Em outras palavras, Hashem, ele criou um copo como se fosse um recipiente, e ele criou também qual é a quantidade mínima, máxima, limite, que pode entrar de brahá e de espiritualidade nesse mundo. Se Hashem coloca nível a mais do que o mundo pode suportar, as pessoas morrem. Isso é resposta para quem pergunta, por exemplo, Rabino, por que hoje em dia a gente não fala diretamente com Deus? Por que só Moshe falou diretamente com Deus? Porque se a pessoa não está pronta, se a pessoa não tem um recipiente exato, ela morre na hora. Porque a quantidade que o corpo aguenta de ficar interligado com a alma, ela passa do limite. É como se fosse uma carga elétrica que a caixa de luz não suporta. Então explode, há uma tensão e a pessoa morre na hora. Então por isso que também na entrega da Torá, cada um se aproximou do Monte Sinai a nível que ele podia. Então você tem Moshe Rabbeinu, Aaron um pouco atrás, os anciãos, o povo judeu mais atrás. Cada um de acordo com o nível que ele pode, ele também se aproximou em Shavuot da entrega da Torá. A gente sabe que Shavuot aconteceu em 6 de Sivan, caiu num Shabat. Por que Shabat? Porque assim como a entrega da Torá representa o contrato matrimonial, a Ketubá, entre Hashem e o povo judeu se tornando um só, assim também o Shabat, ele é o casamento entre o mundo espiritual e o mundo físico, onde todos se unem e se tornam um só, dando já o parecer do que vai ser o Olam Abba, que é o mundo vindouro. O mundo vindouro, a gente fala que é a mesma coisa porque quando alguém morre, ele vai para o mundo vindouro, só que na verdade significa Gan Eden, ou mundo das almas, Olam Aneshamot.
Só que é comum também, por tradição, falar mundo vindouro, porque a alma já vai estar esperando no mundo vindouro, que é o mundo que vai descer para cá, na época de Mashiach, com a redenção e tudo mais. Pessoal, depois que a gente ficou 49 dias, a gente então recebe a Torá. Tá claro então por que o povo não poderia receber a Torá assim que saiu do Egito? Porque nós não tivemos esse mérito de estarmos completamente puros, ainda mais por causa da idolatria, todo o mal que existia no Egito. Agora, uma coisa que sim, também é muito importante para falar é o seguinte. A gente vê que um dos motivos da contagem do Homer, e é uma mitzvah da Torá, como está escrito, Sfartem lachem et sheva shabatot timimot yena. A gente tem uma mitzvah de contar 7 semanas completas, ou seja, 49 dias, entre Pesach e Shavuot. Nós temos uma mitzvah da Torá. Por quê? Porque ansiosamente o povo judeu, quando saiu do Egito, começou a contar os dias. Só que a minha pergunta é, por que não contou regressivamente? Né? Tipo assim, falta 49 dias. Dia seguinte, falta 48, regressivo. Isso dá um ar mais de ansiedade. Não. Como o povo judeu contou um dia, agora são 2 dias, agora são 8 dias. Como assim? Dá até a ideia de que vai ficar mais espaçado, vai demorar mais. O motivo é que a explicação, o conceito de que a gente está se elevando a partir do momento que a gente sai do Egito até o Shavuot, ele é maior do que a ideia da contagem regressiva. Ou seja, na hora de ser decidido como a gente faz essa contagem, se é regressivamente ou progressivamente, os sábios entenderam que a partir do momento que você conta 1, agora 2, porque eu estou no nível a mais, 3, eu estou no nível 3, nível 4, e quando eu vou do 49º para Shavuot, eu estou adquirindo o 50º nível espiritual de pureza, ou seja, eu estou adquirindo o máximo de nível de grandeza para poder receber a Torá. Por isso que a gente faz a contagem crescente e não ao contrário. Pessoal, a gente então entende que é uma mitzvah muito grande. O Zohar Kadosh, a Kabbalah, fala que todo aquele judeu, homem judeu, porque a mulher judia não tem obrigação da contagem do Homer, ela faz se quiser, e a pessoa que não é judia, Bnei Noach, não tem obrigação, porém se quiser faz e vai ganhar recompensa por isso, a mesma ideia como a mulher judia. Quando o homem judeu, ele conta todos os dias do Homer, não perde nenhum dia, principalmente fazendo a brahá antes da contagem, não perde nada. A Kabbalah fala que ele chega num nível muito alto em Shavuot. Ele chega no nível de pureza muito alto. O recipiente dele para poder receber as bênçãos da Torá até o ano que vem, Shavuot do próximo ano, é intensa. Mas aí você pode estar agora, talvez alguns de vocês um pouco chateados, vão, pô, mas eu não fiz a contagem toda do homem. Eu sou homem e não fiz. O que eu digo para vocês? Primeiro, se você não fez a brahá, mas você fez a contagem é o principal. A mitzvah, a brahá, ela também é uma mitzvah, mas ela é mais o enaltecimento da mitzvah. A mitzvah, de fato, em si, é a contagem do homem. E outra resposta que eu dou para vocês é que a gente está nesse mundo para lartof mitzvot, como se fosse. Em hebraico significa tomar mitzvot. O que a gente pode, com toda a nossa força, fazer mitzvot, ótimo. O que passou, passou. A gente para frente tem muito tempo de vida para muita Torá, para muita mitzvah. A gente, com o nosso livre-arbítrio, pode a todo instante estarmos fazendo mitzvot. Então, o que você já fez de contagem, ou a partir de agora, que faltam os últimos dias, conta o homem, isso traz imensa brahá para todos nós. Pessoal, a ansiedade do povo judeu, ela era muito grande, porque o povo judeu sabia que o motivo único dele sair do Egito era receber a Torá, e nada mais, ou seja, não ter intuito. Hashem dizer, eu não quero mais que o faraó seja o seu rei, eu, Hashem, vou ser o seu teu rei. E em vez de vocês serem servos do Egito, vocês vão ser servos de Hashem. O único motivo que isso se deve, que isso se faz real, é a entrega da Torá em Shavuot. A gente sabe que na entrega da Torá, na noite que estava virando para o povo judeu receber no início da manhã a Torá, o povo judeu adormeceu. Errou, por mais que estava extremamente ansioso durante o tempo inteiro, adormeceu naquela parte do amanhecer. E o povo judeu acordou
com Hashem, o despertando, com os raios, com os trovões. Agora, o que tem de forte aqui? É que para a gente consertar esse erro do povo judeu não ter se mantido acordado a noite toda, hoje nós nos mantemos, os homens, acordados durante toda a noite de Shavuot. Nós nos mantemos acordados a noite inteira, fazendo o quê? Estudando a Torá. Ou seja, começa a noite de Shavuot, nesse ano, sábado à noite. Você que está me assistindo em todo e qualquer ano, não muda nada. O que importa mesmo é o início da festa, começa à noite. E a pessoa vai rezar, fazer Arvit. Em Arvit ele vai fazer a Tefilá especial de Yom Tov, a Amidah especial de Yom Tov. Ele vai falar Beyom Ahagazé Yom Matan Torateinu. Esse é o dia especial, o dia que Hashem nos deu a Torá. Nesse dia, a gente no Birkat Hamazon fala coisas especiais. No dia seguinte, em Shaharit, a gente fala o Alel, a gente lê a Torá, se lê os 10 mandamentos, né? Quando você, à noite, acaba a reza, você vai para a refeição. Na refeição, você faz o Kiddush com um copo de vinho em pé, ou suco de uva natural. E aí, os homens que são sefaradim, quem é do costume sefaradim, ele faz a brahá de She'ehyanu ve'ki'imanu ve'higianu lazman hazeh nesse momento. E a mulher sefaradi, ela escuta do marido e fala amém saindo de obrigação. No costume ashkenazi, o homem também fala She'ehyanu no Kiddush, mas a mulher, ela já fez a brahá de She'ehyanu, que é essa brahá de obrigado Hashem por ter me dado mais uma chance de chegar nesse momento grandioso e novo, na hora de acender as velas antes de começar a Shavuot. Então, mulheres que são ashkenaziot, que normalmente provêm da Europa, elas vão acender a brahá e vão falar She'ehyanu também. Além da brahá de Leadlik Ner Shel Yom Tov, vão falar também a brahá de She'ehyanu. E para as mulheres que são sefaradiot, como é o costume da minha família, por exemplo, a mulher ela vai fazer a brahá normal na vela de Leadlik Ner Shel Yom Tov, e na hora do Kiddush, o marido vai falar She'ehyanu e a mulher vai sair de obrigação. Pessoal, aproveitar aqui, fazer uma brahá. Quem está ao vivo, fala amém, para a gente poder aí gerar algumas centenas aí de anjos nessa aula ao vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Hoje a esposa não está em casa agora, está com a minha mãe, enfim, algumas coisas que ela teve que resolver agora, e o maridão aqui está sozinho em casa, então não dá para ter café muito pronto. Peguei um Sprite mesmo na geladeira, delicioso, e vamos que vamos. Pessoal, quando teve a entrega da Torá, Bilam, que também em português chamam de Balaão, ele ficou sabendo da entrega da Torá. Quem é ele? É um profeta ruim da idolatria, que ele tinha o mesmo nível espiritual de Moisés, de Moshe Rabbeinu, só que por lado oposto, por lado ruim. Qual que é o motivo de Hashem ter permitido isso? Primeiro motivo não é nem permitido, foi a vontade de Hashem. É para que os idólatras nunca digam, a gente nunca teve um profeta do nível de Moisés. Sim, teve. E não só teve, como Bilam assumia em vários momentos da vida dele, que Hashem era um só, a Torá era a verdade, e o povo judeu recebeu a Torá. Inclusive, no próprio momento da entrega da Torá, a gente sabe que o rei de Moab, chamado Balak, ele mantinha Bilam como seu conselheiro. E quando foi dada a Torá, soube, porque é como se o mundo inteiro tivesse parado. Só que muita gente não sabia o porquê. Os pássaros todos do mundo pararam de cantar, houve um rebuliço no mundo. Muitas pessoas deviam achar que isso é uma catástrofe natural. E o Bilam sabia que o povo judeu estava recebendo o trato e o matrimônio e o documento mais importante divino e físico do mundo, que é a Torá. Nesse momento que Bilam falou isso, obviamente muitas pessoas falaram, uau, então eu também quero essa Torá. Mas essa é a diferença entre você saber e entre você querer. Bilam sabia a verdade, mas ele não queria a verdade. Muitas pessoas elas têm a oportunidade de se conscientizar sobre o discernimento entre o certo e o errado em qualquer âmbito da sua vida. Seja na hora de dar um castigo para o seu filho ou não, seja na hora de escolher a sua profissão. Muitas vezes a gente sabe qual é o melhor, mas a gente não quer. E o livre-arbítrio é por isso que ele é o diamante do ser humano, porque ele é o maior, a pedra mais preciosa, mas também é a pedra preciosa que pode mais lhe fazer mal quando é mal utilizada, que é
o livre-arbítrio. Bilam ficou sabendo da entrega da Torá, e na hora da entrega da Torá, Hashem pediu durante 3 dias antes para que o povo se mantivesse puro, acima do normal, pureza completa. E isso significava em alguns motivos. Não ter relação íntima, o marido e a esposa. E aí você vai me perguntar, peraí, Rabino, você acabou de falar nessa aula que relação marido e esposa é considerado o ato mais sagrado entre o homem e uma mulher. Inclusive, isso é comparado a quê? É comparado ao Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados do Beit HaMikdash do templo. Como pode ser, então, que para se purificar não se tinha relação? O motivo é que tudo que é muito sagrado, ele proporcionalmente tem uma possibilidade de trazer algo muito ruim. Tudo que é muito bom, se você faz do jeito errado, você traz uma força muito ruim. O dia considerado mais importante, mais sagrado do ano, Yom Kippur, o dia do perdão. Se você aproveita justo esse dia para comer, sendo que tem que jejuar, ir para a praia, sendo que tem que ir para a sinagoga, acender luz, sendo que não pode, fazer tudo errado, é justo nesse dia que você está mais juntando para você problemas. Tá certo a ideia? Então, esses 3 dias de purificação, sabendo que a relação sexual é um teste, principalmente para o homem, onde inicialmente ele vai ter todo um sentimento animal. Isso pode destruir a purificação. Tá. Outro motivo é que o tempo que o sêmen demora para descer, todo o canal da mulher, da esposa, é por volta de 3 dias. Para que dessa forma ela esteja também pura de qualquer lembrança que possa ter sido feito errado durante uma relação íntima entre marido e esposa. Outra coisa é que já que o povo estava se preparando com todo o nível de estudo, as pessoas se unindo, pessoas estudando Torá, rezando para Hashem, meditações longas, então o povo judeu não teve tempo para fazer abate de animais, não comeram carne. Devido a isso, o povo judeu nesses dias comeram somente halavi, que é comidas de leite. E por isso nós temos o costume em Shavuot de pegar algum momento de Shavuot e comer algo de leite. Como na refeição de Shavuot, tanto refeição da noite, jantar, quanto a refeição do dia almoço, existe uma mitzvah da Torá de comer carne e ter bebidas como um suco de uva, um vinho, alguma coisa que enalteça a mesa, carne principalmente. Então quando eu vou tomar leite, sendo que quando eu como carne, tem que se esperar 6 horas completas para se tomar leite. Então, o costume que mais se faz em Israel e em muitas comunidades do mundo é quando acaba a Shahari de manhã, né, no dia seguinte, você faz um kiddush com um copo de vinho, come coisas de leite, faz a brahá final, espera 1 hora, tipo, acabou a reza 10 da manhã, 10h15 faz o kiddush, acabou de comer 10h40, 10h40, 11h40, 11h45, você está fazendo de novo o kiddush, para quem não ouviu, por exemplo, para ir para a refeição de pão amotzi, da halá, e comer a carne. Pela Kabbalah, é muito importante esperar 1 hora de leite para carne. Pela lei judaica, comer o leite, só lavar a boca, lavar a mão e já pode comer carne. Pela Kabbalah, é muito importante esperar 1 hora. Já de carne para leite, não é questão de Kabbalah, é lei da Torá, ninguém pode passar por cima. 6 horas deve-se esperar de carne para leite. Pessoal, então o povo judeu estava se preparando para receber a Torá. Quando Moshe Rabbeinu, ele sobe para receber a Torá, quero fazer só uma observação, pessoal, de um segundo aqui. Estamos completando aí agora em aulas do Facebook 1 ano. Mas ainda não completou o canal do YouTube, vai completar 1 ano. O que eu quero falar aqui rápido é que a primeira aula, se eu não me engano, que eu coloquei de 1 hora no canal do YouTube e aqui do Facebook foi sobre o Shavuot. Então, essa aula eu estou tentando falar tudo que eu não falei há 1 ano atrás. Então, se você quiser assistir 2 aulas sobre Shavuot, onde uma vai completar a outra, assista essa e também assista sobre Shavuot do ano passado. Eu vou criar uma pasta hoje à noite, escrita Aulas de Shavuot, vão ter 2 juntas, e aí você pode, na maioria das coisas não se repete. Tem coisas que obrigatoriamente se repetem, a maioria é diferente. Como uma coisa que eu vou falar agora que acaba se repetindo. Moshe Rabbeinu, quando subiu no Monte Sinai, o Midrash fala que Moshe Rabbeinu encontrou serafim, que são níveis de anjo muito grandes, acima de Malar, sobre anjos. Também assiste aulas no meu canal, 3 aulas sobre anjos, você vai entender tudo sobre esse assunto. E quando Moshe Rabbeinu encontrou alguns serafim, alguns anjos, eles falaram, daqui você não passa, você não vai receber a Torá. Moshe Rabbeinu, nessa hora que falava com Hashem, como um amigo fala com outro, falou, Hashem,
Só o ar que sai da boca desses anjos é o bastante para me queimar inteiro e eu aqui desaparecer no ar. Me ajuda. Hashem falou, Moshe Rabbeinu, pode ficar tranquilo. Segura no meu trono celestial, obviamente é uma ideia espiritual, não é física. Segura no meu trono espiritual e nenhum mal vai te acontecer. Pode ganhar eles na discussão. Moshe Rabbeinu ganhou o selo de Hashem para ganhar. No problem. Então vamos começar a discutir. Veio o Moshe Rabbeinu e falou, olha, para os malahim, a Torá já está aqui há milhares de gerações, porque antes mesmo da criação do mundo, Hashem já tinha criado a Torá. Por mais de 940 gerações, a Torá já tinha existido. Veio então Moshe Rabbeinu e fala, olha só, vocês, por exemplo, está escrito nos 10 mandamentos Shabat, vocês trabalham durante a semana para ter algum dia de descanso? Não, vocês nem sequer têm a ideia de dormir e acordar, nem sequer têm a ideia de tempo para que Shabat. A Torá fala que o homem tem que botar tefilim. Vocês, por acaso, têm braço para colocar tefilim? A Torá fala que do dinheiro que a pessoa recebe, do salário, tem que dar 10%. Vocês têm que trabalhar, salário para dar 10%. A Torá fala que a gente tem que andar, é bom andar alguns passos na terra de Israel. Vocês têm perna para andar em Israel. A Torá fala que a pessoa tem que, entre o trabalho de manhã à noite da Torá, vocês têm isso. Tem que pegar o Sidur, vocês precisam de Sidur. Começa a detonar no argumento, tem que casar, vocês têm homem e mulher, anjo tem sexo, homem e mulher. Afinal das contas, os anjos ficam sem respostas, Hashem protege o Moshe Rabbeinu sobe. E ele sobe e recebe então a Torá. E aí, eu vou trazer uma discussão muito grandiosa, que eu nunca trouxe sobre esse assunto, que é a seguinte. Pessoal, pergunta que eu faço para vocês, e depois eu vou acompanhar no bate-papo, agora eu posso me acompanhar um pouco, mas depois da aula eu leio tudo. O que você acha? Hashem entregou em Shavuot a Torá toda, o pergaminho todo, com todo o Pentateuco, com a Torá toda de uma vez e deu na frente de Moshe Rabbeinu, sabendo que por um lado é estranho, porque significa que Hashem já estava dizendo o que vai acontecer no futuro, no papel, e Moshe vai estudar isso com o povo, então é meio estranho, porque o povo ainda vai ficar 40 anos no deserto, e vão ficar, olha, amanhã vai acontecer isso, como está na Parashá, que louco, mas a gente não era para saber o que vai acontecer amanhã. Ou Hashem deu os 10 mandamentos e a cada momento que o povo ia passando por uma situação no deserto, Hashem ia dando aquela parashá, aquela porção semanal, e ela ia sendo escrita por Moshe Rabbeinu. O que você acha? Hashem deu a Torá toda de uma vez só ou Hashem foi dando parashá por parashá? Pessoal, o Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Mevilna, 300 anos atrás, um dos maiores cabalistas Ashkenazim, que explicam toda a Kabbalah, tem o próprio Sidur que é explicado por ele, Nusser Ashkenaz. Ele fala que aqui é mais uma discussão, a gente fala, Elu ve'elu divrei Elokim Haim. Tanto essa opinião quanto essa opinião, no final das contas, somente se completam e são uma só. O que o Gaon de Vilna explica? Linda a explicação, perfeita. Como ela encaixa. O Gaon de Vilna fala, Hashem, ele sim deu a Torá toda, e ao mesmo tempo, ele não deu a Torá toda. E aí você deve estar pensando, Rabino, o que você bebeu aí? O que tem nesse Sprite aí que você falou uma coisa que tem nexo nenhum? Vamos explicar. As letras que estavam na Torá eram todas juntas. Não existia separação entre uma palavra e outra, entre um substantivo e um verbo. Era tudo junto. É como se fosse assim um abecedário em sequência, letras. Não era separado em palavras. A Torá foi dada de uma vez só. Mas pelo fato de ninguém entender o que está acontecendo, ela ao mesmo tempo não foi dada por completo. Então como acontecia? Acontecia que de acordo com as situações, com os ocorridos no deserto, Hashem ia dizendo para Moshe Rabbeinu que ia ter que escrever. E Moshe Rabbeinu, lendo as palavras, ele sabia como separar as palavras. Isso, inclusive, é uma ótima resposta e profunda demais para falar sobre o livre-arbítrio. Se a Torá já foi escrita antes da criação do mundo, então não tinha como ela mudar nada. Não é verdade. Porque quando você tem 1 bilhão de letras coladas, elas não formam somente as mesmas palavras quando se separam. Quando você separa de forma diferente, pode formar outras palavras completamente distintas dessas primeiras. Tá? Então, você pode, por exemplo, Bereshit, no início do mundo.
Você poderia escrever Beit Reshit, 2 inícios. Ou você poderia escrever Bar Shit, filho de 6, que é filho de 6 dias da criação. Você poderia separar as letras de uma forma que iam dar outras palavras. Olha que novidade grandiosa e que faz reviver a alma de uma pessoa que estuda a Torá, quando ele fala, uau! Agora eu entendo quando vem a nossa Torá e diz, essa opinião da Guemará e essa opinião da Guemará, Haim, elas são Torá viva, elas são puras e vivas. Você fala, peraí, não pode ser. Um disse A, outro disse B. É você que não entendeu que na verdade nunca existiu realmente A e B. Elas sempre se juntam. Ou seja, pessoal, Shavuot é a festa que a gente pede para Hashem uma frase em hebraico que eu vou passar para português. Ten helkeinu betoratecha. Hashem, nos dê a nossa parte na Torá. O que significa a nossa parte na Torá? Como a gente falou algumas aulas atrás, a aula passada, todo mundo nesse planeta, ele tem um objetivo geral, que são as mitzvot da Torá, ou 7 leis de Benenor, e também, ao mesmo tempo, ele tem o seu objetivo pessoal. Um tem que ser médico, um tem que salvar a pessoa X, outro tem que casar com a pessoa Y, e cada um tem o seu objetivo pessoal. Dentro do seu objetivo pessoal, está conectado, incutido, a sabedoria dentro da Torá, da qual você precisa frisar mais para saber fazer o teu objetivo. Não tem como a gente, no nosso nível, entender a Torá toda, porque seria entender Deus. Mas sempre existem partes, mais do que outra na Torá, que a gente precisa entender melhor, porque elas estão conectadas com a nossa parte na Torá. O que é a nossa parte? Com o nosso objetivo pessoal nesse mundo. Quando eu entendo uma explicação de Torá profunda como essa que eu trouxe para vocês do Gaon de Vilna, se a Torá foi dada toda ou não toda, e a gente fica no final das contas, ela sim foi dada toda, e ao mesmo tempo não foi dada toda, isso faz vários concertos na nossa alma, porque tudo que a gente entende muito profundo da Torá, isso está conectado à raiz da nossa alma. A raiz da nossa alma é a alma de Adam Rishon, primeiro homem do mundo. E a alma de Adam Rishon é o coração da criação do mundo. Cada momento que a gente entende algo profundo de Torá, nós estamos consertando lá na essência, lá na raiz, o que foi estragado de certa forma quando ocorreu o pecado com Adam Arishon. Pessoal, Baruch Hashem, 300 pessoas aí cravadas. Estamos aí ao vivo assistindo um salão cheio e lindo de pessoas estudando Torá. Pessoal, então é o seguinte, vocês sabem que a Torá, ela também é chamada como Torá de Moisés. Em hebraico, Torat Moshe. A gente até canta. Moshe Emet, Vetorá Torá Emet, Moshe Emet. Moshe, em português, Moshe é verdade e a Torá dele é verdade. Por quê? Porque Hashem deu o nome da Torá, Torá de Moshe. Qual foi o mérito a mais da qual Hashem deu o nome da Torá, Torá de Moshe? Porque se a gente perguntar qual que é o mérito, não precisa explicar muito. Moshe Rabbeinu, ele é o cara. Nunca houve alguém como ele, nunca vai existir. Agora, qual que foi o mérito a mais? Quando o Samer Mem, que é a abreviação do nome negativo que significa o Satan, toda força ruim, só que é um nome bem pior em hebraico, que a gente não costuma falar. Quando o Satan, que é a força negativa, pessoal, não é o diabo vermelho de chifre, isso não existe no judaísmo. Uma força negativa que ela é igual a Deus e uma combate a outra, nada disso existe na Torá. Em outras palavras, estou falando da força negativa do mundo. Que Deus criou o mal também, o bem e o mal, e Deus está acima dele. Quando o mal, que é o Satan, ele soube que teve a entrega da Torá, ele entrou em desespero, porque ele sabe que agora ele tem os dias contados para que ele deixe de existir, que é o mal. Então ele foi lá e perguntou nos céus, cadê a Torá? Nos céus responderam, está na terra. Ele foi para o mar, perguntou, cadê a Torá? Porque o mar é o maior lugar do mundo. Falou, está na terra, terra firme. Foi na terra firme, perguntou, cadê a Torá? Falou, está com os humanos. Foi nos humanos, perguntou, cadê a Torá? Falou, fala com o povo judeu. Foi falar com o povo judeu, cadê a Torá? Disseram, fala com Moshe. Veio Satã e veio perguntar para Moshe, cadê a Torá? Moshe respondeu, quem sou eu para ter o mérito de ter a Torá? Nessa hora Hashem decretou, você, Moshe, tem tanto mérito, ainda mais com essa humildade verdadeira que você colocou na prática, que o nome da Torá vai ser Torá de Moisés, Torat Moshe. Uau!
Olha isso, pessoal. Olhem como é incrível que a maior qualidade que um ser humano pode atingir de fato é o quê? É a humildade. Humildade com Torá. Uau! Uau! Humildade verdadeira com Torá verdadeira é uma luz tão intensa que a gente não consegue nem dar nome para isso. Nós nos mantemos acordados durante a noite de Shavuot. Acaba a refeição, a noite, o jantar. Você canta durante a refeição, alegra as crianças, doces gostosos, dança e canta, feliz, fala a Torá. Acabou a refeição, Birkat Hamazon, bonito, agradece a Hashem. Antes faz com as águas Maimaharonim. E aí o que os homens fazem? Se levantam e vão para as sinagogas e se juntam. Berov Am Adrat Ameler, como está escrito na Gemara, aonde tem mais gente, tem mais a presença de Hashem. Vou para a sinagoga e viro a noite estudando Torá. O que se estuda? O povo judeu, durante todos esses milhares de anos, estudou o que hoje a maioria também estuda, que se chama Tikkun Leil Shavuot. Tikkun em português é o concerto espiritual. Então existe um livro que, até onde eu conheço, só tem em hebraico, que todo Marzor, livro de Reza de Shavuot, em hebraico, ele vem com umas 500 páginas de estudo que você deve fazer durante a noite. E é muito difícil ler sozinho, então às vezes tem que dividir com os amigos. Nesse estudo está resumido toda a Torá. Tem lá o começo da primeira porção semanal Bereshit, final da primeira Parashá. Segunda Parashá, começo, final, começo, final, começo, final. Depois vai para os profetas, começo, final, começo, final. Depois juízo, começo, final, reis, começo, final. Últimos profetas, depois Mishnah, depois Gemara, depois Midrashim, depois 200 páginas de Kabbalah. Ao todo, por volta de 500 páginas, valendo como se você estivesse nessa noite estudando toda a Torá. A Kabbalah fala que quem faz esse tikkun, que é esse estudo específico, ele é abençoado com 70 bênçãos da coroa do rei, que eu também não entendo exatamente o que significa isso, tem muita coisa profunda por trás, e também é garantido que na festa de Rosh Hashanah, que vai vir, ele já está garantido no livro da vida. Infelizmente, muitos costumes hoje estão perdendo o costume do povo judeu e estão estudando coisas aleatórias de Torá durante a noite, o que já é maravilhoso de bom. Tem onde se basear para fazer isso, mas não é o costume do povo judeu, desde o Rabi Shimon Bar Yochai, há quase 2000 anos, da qual o povo inteiro estuda especificamente esse estudo que eu acabei de falar. Quem não tem, além disso também se lê os 613 mitzvot na ordem que o Rambam Maimonides coloca. Quem não tem o Marzor, esse estudo, não fica nem um pouco chateado. Simplesmente estuda a Torá. Estuda o máximo que você pode. Se você tem os 613 mandamentos escritos, você tem lá o Mishneh Torah em português, o livro das mitzvot, aproveite e lê ele todo. Leia muito Salmos, Tehilim. O que você puder estudar a Torá. Outra dica que eu te dou. Se você não tem esse tikkun, que só tem em hebraico até onde eu sei, o que você faz? Pega o teu Tanar, por exemplo, aquele da Sefer Bíblia Hebraica, que já tem o Tanar todo. Lê começo da Parashá, 3 versículos, depois os últimos 3 versículos da Parashá. Vai para a segunda Parashá. Primeiros 3 versículos, últimos 3 versículos. Vai fazendo assim pelo Tanar todinho. Acabou o Tanar todo? Vai dar mais ou menos 1h30, 2 horas. Leia Salmos, leia 613 mitzvot do Rambam, reza para Hashem, faz Itbodedut, e vai que vai. Pessoal, tem muita coisa interessante para falar, tá bom? Eu quero falar mais algumas coisas que dá tempo para a gente falar, que são segulot, né? Primeiro eu vou falar aqui uma segulá, que na verdade ela está dentro de uma mitzvah. Está escrito no Yalkut Yitro, que é um midrash que fala sobre a parashá da semana. E também o Rav Haim Pladi também fala isso. O seguinte, quem vira à noite, homem, mulher não tem obrigação de virar à noite. Se ela quiser, pode virar, mas não é obrigação da mulher, porque se o homem e a mulher vão para a sinagoga virar à noite, o que acontece com a casa, com os filhos? Pessoal, quando virar à noite, não pode dormir, direto para Shaharit, direto à reza da manhã. Demora umas 3 horas a reza da manhã. Tentar não cochilar nem sem querer, para poder aumentar o mérito. Cochilou sem querer, tá tudo bem, não vai agora se jogar pela janela, não vale a pena. Errou.
Na hora dos 10 mandamentos, tem costume de ouvir em pé. O costume sefaradi, que eu acho mais correto, sinceramente, é ouvir sentado. Porque se a gente escuta uma parte da Torá em pé e o resto todo em sentado, a gente está querendo dizer que uma parte da Torá é mais importante que a outra. Então o costume sefaradi é não fazer distinção, ouvir sentado. Tem costume ashkenazi, que é muito bonito, que é o ano inteiro escutar a leitura da Torá em pé. Lindo! Muitos ashkenazim fazem. Então, no 10 mandamentos, ele também vai fazer em pé para manter igual todas as parashiot da Torá. Vem um Midrash e fala: quem estuda a Torá, vira à noite, vai para a sinagoga e escuta os 10 mandamentos do Hazan, que lê lá no Sefer Torá, Hashem considera aquele ato como se aquele judeu que fez isso tivesse agora no Monte Sinai recebendo a Torá de novo. Ou seja, o mérito dele é muito grande. Lembrando que para o Bnei Noach não há essa obrigação. Quer virar a noite estudando Torá? Grandioso o ato. Vai pegar muita luz da festa de Shavuot. Vai ganhar recompensas incríveis. Vai ganhar brahá nesse mundo, que é bênção, e também bênção no mundo vindouro. Todo Bnei Noach quer estudar Torá em Shavuot. Ótimo, só não pode fazer Yom Tov completo. Tem que quebrar alguma mitzvah, como acender uma luz, mexer um pouco no celular, ou fazer alguma coisa que não seja permitida. Não pode completar 100% o Yom Tov como um todo, porque a Torá oral deixa claro que isso não é permitido para Bnei Noach. Pessoal, algumas segulot que eu quero trazer interessante, alguns conselhos. Primeiro, nesse dia de Shavuot, evitar sihot hulin, que em português significam conversas bobas, conversas vazias. Evitar entrar nem mesmo sem querer na proibição de Lashon Hara. A proibição de falar mal um do outro já é proibido o ano inteiro, mas em dias da qual a presença de Hashem está tão grandiosa, então tudo que você faz de bom ou de ruim fica mais claro, fica mais evidente, né? Então, tomar cuidado com as nossas palavras. Fazer também a leitura de salmos. No dia seguinte, durante o dia, você vai dormir depois de Shaharit, vamos supor que você acorde 1 da tarde. Você faz a seudá, que você já comeu de manhã, você já fez a refeição do almoço, você fez de manhã, tá? Que é a seudá da manhã. Você pode dormir gostoso, bem. Acordou? Leia salmos. Fala com Hashem com as suas palavras e leia muitos salmos. Pede muito para Hashem para ter o mérito de receber a sua parte na Torá. Pede para Hashem para ter o mérito de entender a Torá, de entender ela a fundo, de conseguir memorizá-la bem, distinguir o certo do errado. Como a própria Guemará nos ensina, a Torá ela pode ser um remédio da vida, como pode ser um remédio da morte. Remédio da morte para aqueles que usam da forma errada, para aqueles que usam somente para se honrar, para aqueles que usam para enganar as pessoas, para aqueles que usam para interpretar a Torá errada. Para essas pessoas, a Torá é o remédio da morte. Para as pessoas que amam Hashem, querem fazer o certo como a Torá ensina, ortodoxa. E hoje, pessoal, é até triste ter que dizer nome ortodoxo, como se existisse isso há 200 anos atrás. Desde a entrega da Torá até 150 anos atrás, nunca existiu o nome ortodoxo. Torá é Torá, acabou. Povo judeu é povo judeu, sábios são sábios, simples assim. Começou a vir lá a mistura do comunismo, junto com o marxismo, junto com toda a nojeira que começou a acontecer na Europa, e tudo isso se juntou em reformismo. Então hoje em dia você entra num site reformista, ele te pergunta se você está entre 15 categorias. Ortodoxo, ultra-ortodoxo, ultra mega super hiper ortodoxo, ortodoxo moderno, ortodoxo não sei o quê, se eu sou ortodoxo hétero, ortodoxo homossexual, transgênico, ortodoxo que me sinto um macaco, ortodoxo que me sinto um leão de 3 anos, ortodoxo que me sinto mulher, idosa, eu me sinto um copo. É patético. Como hoje em dia está sendo brincando, as pessoas estão brincando com a Torá, vamos brincar. Vamos brincar de quê? De Torá. Hazve Shalom. Então, pessoal, algumas segulot. Segulot que eu queria trazer para vocês. Uma segular que poucos ouviram falar, tem alguns tzadikim inscritos, pessoal, aí 300 e quase 30 pessoas ao vivo, é o seguinte: comer matzá, um pouco de matzá durante a festa de Shavuot. Pega algum momento, se você tiver matzá, durante a refeição da noite, a refeição do dia, come um pouco de matzá. Alguns tzadikim trazem nos livros que quem come matzá em Shavuot, ele vai estar protegido de qualquer picada de quê? De escorpião. Quem mora principalmente em Israel ou no Oriente Médio, ele entende quanto vale a pena fazer essa secular, já que tem muito. Agora tem lugares que não tem, a pessoa vai achar, para que eu vou fazer essa secular? Mas por que não adicionar sempre coisas boas? Outra secular muito boa é comer coisa de leite.
Porque leite representa a vida. A carne representa o animal depois de morrer. Por isso que leite e carne não se juntam pela Kabbalah. Esse não é o único motivo. Hok, que é carne e leite, Hok significa mitzvot que a gente não compreende. É ridículo eu chegar e dizer que o único motivo que não pode comer carne e leite é leite, vida e morte. Não é verdade. O motivo principal é que Hashem não quer que você coma. Por detrás dos panos existe 1 bilhão de coisas. Vida com morte é só uma delas. Tá? E a gente não come. Leite representa vida e a gente quer vida. O leite também representa a maternidade, que é o crescimento de um bebê. Isso também representa a vida. O leite também representa o crescimento que a gente falou do bebê e da criança. E esse é o motivo que serviu como arevut. Em português significa arev, quando uma pessoa é fiador. Hashem chegou ao povo judeu e falou: quem vai ser a prova, quem vai ser o fiador de que de fato o povo judeu vai manter a Torá que eu estou dando hoje? O povo judeu respondeu: os sábios. Não, mas o sábio um dia morre. Então o povo respondeu: as mulheres, porque elas nunca se entregaram para ninguém no Egito e elas também não participaram do bezerro de ouro. As mulheres têm um nível muito maior. Não é o bastante. Responderam então as crianças. Hashem falou: isso eu aceito. Porque a criança, ele representa a geração de hoje e a geração de amanhã. Hoje, porque ele é criança e está aprendendo tudo de mim. E amanhã, porque é quando ela for passar para as próximas gerações. Então, em Shavuot, isso também é uma segulá boa, é um conselho bom, é a gente dar um ótimo foco nas crianças. Conte histórias bonitas. Não tenha medo de fazer brincadeiras respeitosas. Por exemplo, eu em casa falo de forma clara os nossos super-heróis. Quando a minha filha vê na rua alguma coisa ligada ao Homem-Aranha, algum pôster e chama atenção, eu falo: olha, legal o Homem-Aranha, mas ele não existe. Vou te falar agora do super-herói que existe. Sabia quem é Moshe Rabbeinu? Você começa a falar de histórias de milagre, quem são nossos super-heróis de verdade? Tenta comprar, à medida do possível, brinquedos. Faz brinquedos caseiros. O que você pode? Pega dados e coloca lá. Faz brincadeira de pergunta e resposta na mesa, sem diminuir. Se uma criança não souber, tenta ajudá-la a conseguir dar outra resposta que seja também certa, para que nunca na criança tenha um sentimento de mágoa ou de eu não sei Torá, meu irmão sabe mais que eu. Nunca deixe isso acontecer. Então, você pega, por exemplo, tablete cheio de chocolate, bala. Pessoal, quem foi o homem mais tzadik do Moshe Rabbeinu? Ganha todo mundo chocolate, brinca, foca nas crianças. Isso também é uma segulá muito boa. A maior segulá de todas é fazer o Tikkun, esse livro de estudos de lei de Shavuot. Quem não tem o livro em hebraico, aproveita para todas as dicas que eu já dei até agora. Tem também uma segulá que eu escutei em nome do Rav Zamir Cohen, que é o maior rabino, que é esse que eu falei para vocês do Hidabrut, que agora a Hashem está me dando essa presente, está fazendo vídeos para eles. O Hidabrut é o maior site, a maior instituição ortodoxa do mundo de ensinos de Torá e de aproximação de judeus não religiosos para a Torá e também que ajuda pessoas pobres, viúvas, órfãos. É uma coisa de louco o que eles fazem de bom. Livros que é o Revolução Iminente, Torá e Ciência, é desse rabino, incrível. E aí, o Rav Zamir Cohen estava trazendo num shiur que uma ótima segulá é você pegar o referente a 31 shekel, ou na sua moeda 31 reais, e botar na caridade para pobres, ou, por exemplo, para comprar livro de Torá e dar de presente para pessoas que não tenham dinheiro. Outro valor também que é bom, o número 13, porque o 13 está ligado às 13 expressões de piedade. Para onde você vai dar? Pessoas pobres, pessoas da tua família pobre, vizinhos pobres, ou para comprar coisas de Torá e você dar para alguém que precisa. Enfim, é outra segulá muito boa também. Obviamente, antes de Shavuot, se você puder, homem, faça mikve. Se você não tem a mikve, sabe que mar vale, lago, rio também vale. Se afasta para um lugar que ninguém está vendo, tira lá a bermudinha, tá? Não pode ter nada, cordão totalmente nu, ninguém vai te ver, você vai estar debaixo d'água, bem longe da vista de qualquer um, para ter recato completo, né? Na Torá, se você não for ter recato, é melhor não fazer o mikve e faz. E no amanhecer, durante a própria festa Shavuot, também. Leitura de Salmos é algo muito grandioso, porque em Shavuot é o dia da data de falecimento do rei Davi. Eu esqueci de falar isso hoje. Pronto, para fechar com chave de ouro. O rei Davi, ele nasceu em Shavuot e morreu em Shavuot, viveu 70 anos de vida. Tzadikim que são a nível completo, tipo Moshe Rabbeinu também e Rabi Akiva, eles nasceram e morreram no mesmo dia do aniversário. O rei Davi morreu em Shavuot.
Devido a isso, como elevação da alma, existem costumes, por exemplo, de ler o Teilim inteiro, ler todo o livro de Salmos, 150 Salmos. Se você lê em hebraico bom, transliterado bom, em português também, bom. Demora mais ou menos 3 horas e meia para ler todo o livro de Salmos. Agora, obviamente, considerando que você vai virar a noite estudando Torá, é pesado. Agora, você, mulher, que não tem obrigação de virar a noite, aproveite durante o dia e tente fazer o livro inteiro de Salmos, se puder. Maridos, não ficarem pressionando a esposa, não é o certo, mas se você, esposa, achar que pode, lê o livro de Salmos inteiro, porque a leitura de Salmos, reza, ainda mais da mulher, ela tem mais força. A reza da mulher, ela é mais alta, porque a mulher está ligada a Biná e o homem está ligado a Da'at. A Biná, ela tem um nível mais alto, que é um nível de entender algo dentro de outro algo. Que essa toda a ideia que a gente fala do lado meio sensitivo da mãe, que a mãe sempre acerta, a mãe sempre sabe o que está falando, porque a mãe, antes de ser mãe, é mulher. Eu esqueço muito disso, mãe para mim é mãe, mas de vez em quando tem que dar uma lembrada que ele é mulher. Pessoal, quero terminar essa aula falando de uma coisa. O Rav Shimshon Brisker, como vocês sabem, um amigo meu, um rabino imenso, de uma sumidade incrível de entendimento de Torá, tem aí a página dele, que um aluno meu também fez, Ortiz Fialho, tzadik muito grande da Sharedad, fez para ele um site chamado Judaísmo.com. Livrosjudaísmo.com. Certamente ele está colocando nos comentários, como já colocou, e ele fez uma coisa legal assim, que é o seguinte, tem 22 livros lá que ele vende, então ele agora está dando um cupom que está sendo colocado nessa aula, tá bom? E nesse cupom que está sendo colocado no comentário, pode ser usado até o dia 18 do mês, ou seja, tem 2 agora dias para usar, até dia 18. E você pode comprar qualquer livro de lá pela metade do preço, 50% de desconto, tá? Isso está sendo dado pelo cupom aqui da nossa aula. O nome do cupom, o aluno até deu do nome do meu projeto, Torá com você, Tzadik Fofinho, e está lá o nome do cupom, você vai lá e pode comprar qualquer livro que você quiser, ou alguns, pela metade do preço. Vai lá e não perde tempo, para você poder estudar Torá, e ainda em PDF, então é mais baratinho para ficar em conta para você estudar Torá, você e com a tua família. Para terminar, pessoal, não esqueço de falar para vocês do estudo fechado, nós estamos com uma qualidade outra. Fizemos a primeira aula de maio. Pessoal, agora o programa novo que a gente está, o som fica muito melhor. A imagem fica muito melhor. Na gravação, som e imagem perfeitos. Não há dificuldade de manusear no programa. Fora isso, todo mundo se vê por vídeo. É demais. No começo da aula e no final da aula a gente fala no vídeo, depois eu ainda desligo, a gente ficou 1h30 nessa primeira aula e as pessoas falando. E é muito legal o programa quando a pessoa lá da casa dela fala, a câmera chama atenção para ela, então fica marcado a pessoa que está falando e querendo comentar alguma coisa. Tem um bate-papo, é super incrível. Fora o certificado a cada 6 meses, fora o valor que é pequeno perto do que você aprende, aulas de 1h30 toda semana, a cada 3 meses um livro PDF, ou seja, é só ganho, você não pode perder. Deixa o seu e-mail aqui embaixo, tanto no Facebook ou no YouTube. Não adianta falar eu quero, tem que botar o e-mail inteiro. E bota aí a sua vontade de participar, que eu vou te mandar todas as informações no particular. Convido você também a patrocinar o meu trabalho pessoal de aula de Torá, fazendo com que dessa forma eu possa focar cada vez mais e mais, como eu já estou fazendo, para esse grande trabalho maravilhoso que é ensinar Torá para milhares e milhares de pessoas. Tá bom, pessoal? Com alegria já estamos mais de 1 milhão de visualizações do YouTube. É muita alegria. No Facebook estamos crescendo. Agora esses vídeos novos no Idabruto Brasil. Aproveitem e entra lá. Tá cheio de rabino legal, cheio de aula legal. Idabrutobrasil.com. Você vai amar esse site ortodoxo 100%, só rabino sério entra, de Torá para o mundo inteiro. É isso aí, pessoal. Quero terminar te dando uma brahá que Hashem deu mérito para todos vocês e todos nós, de recebermos a Torá com muita pureza e espiritualidade nessa festa de Shavuot. Que Hashem nos abençoe com todas as bênçãos da Torá. Que Hashem dê em ênfase a parte de cada um que a merece na Torá para ele. Que Hashem dê para a gente tempo de vida longo até os 120 anos. Que Hashem dê cura completa para todos aqueles que precisam, seja por problema espiritual, mental ou físico. Que Hashem proteja a gente de todo e qualquer mal, espiritual, mental e físico. Que Hashem bote dentro da gente amor gratuito, chega de ódio gratuito. Que Hashem faça a gente falar bem das pessoas e chega das pessoas que falam sempre uma mal das outras. Que Hashem sempre dê pra gente motivos para comemorar e nunca, Deus me livre, para o contrário. Que a gente possa ver Mashiach com nossos olhos,
que a gente possa apertar a mão de Mashiach Tzidkenu. Quando chegar Mashiach, os Tzadikim vão vir. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, e a gente vai no Shurim. Você vai querer assistir a aula, você vai ficar na dúvida na época de Mashiach. Será que eu quero assistir a aula hoje de Avraham Avinu? Ou será que hoje eu quero assistir a aula de Moshe Rabbeinu? Eu falo isso e fico arrepiado, porque assim vai ser. Esse tempo está chegando, as profecias estão acontecendo, 90% já aconteceu e as últimas já estão para acontecer. Vai Torá, bora estudar Torá. Bora parar de perder tempo e vamos estudar Torá. Passei pelo meu canal do YouTube, assiste, são mais de 240 vídeos sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Deem sugestões sobre aulas e vamos que vamos. Até a vida de Mashiach, tamo junto. Pessoal, é isso aí, galera. Eu mesmo vou desligar a câmera que eu tô agora nesse momento sozinho em casa. Que Hashem abençoe todos vocês. Vai, que vai, que vai. Tudo de bom, pessoal. E Bezat Hashem. Até a próxima. Vou desligar aqui primeiramente o YouTube. Tudo de bom, galera?